Meus amigos, vocês já se perguntaram por que a esquerda ela gosta tanto de trabalhar, né, de falar, vamos dizer assim, com os mais pobres de qualquer sociedade onde eles colocam os pés? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo, porque eu acabei de assistir um trechinho de um vídeo daquele tal de Gustavo Petro, que é amigo do Lula, e teve até um vídeo do próprio Lula em um show, sei lá, comício dele, onde ele pedia força do povo da esquerda, né, para com o Gustavo Petro, que estava concorrendo à presidência na Colômbia e, infelizmente, hoje ele é o presidente da Colômbia. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. E lembrando a todos vocês que esse Gustavo Petro, se você fizer uma breve pesquisa na internet, para procurar saber quem é esse cara, né, o que ele fez para a sociedade ao longo da sua vida, você vai perceber que esse cara participou de esquemas revolucionários. Quando eu digo para vocês esquemas revolucionários, esses esquemas se assemelham a atos que causam o terror em uma sociedade, se é que vocês me entendem. Mas a pergunta que todos nós devemos nos fazer é o porquê que a esquerda gosta tanto de abraçar a causa dos mais pobres. Em primeiro lugar, a gente já percebeu que essa ideologia revolucionária, progressista, gosta de trabalhar muito com a esperança. E como eu sempre digo, a esperança é o seguinte: a esperança é a última que morre. A pessoa vai e a esperança vai junto. Então, eles amam trabalhar com a esperança, com aqueles discursos de vamos promover isso, vamos fazer aquilo, nós vamos tirar o pobre da pobreza. E quando eles colocam os pés, né, no poder, sentam na cadeirinha do poder, nada disso ocorre. E quando as pessoas se iludem por conta de uma migalha aqui, outra migalha ali, ela não consegue perceber que esse discurso é um discurso falacioso. Vou dar um exemplo que todos os brasileiros viram. Tivemos 16 anos de esquerda no poder aqui no nosso Brasil. E muitas pessoas se iludiram pelo simples fato de conseguir mobiliar a casa, parcelar um carro, entre outras coisas. Pegar um empréstimo, comprar uma casa parcelada em 30 anos, né? Porque assim, abrindo aqui uma observação sobre casa parcelada em 30 anos. Eu acho muito interessante, eu achava pelo menos muito interessante na época, você comprar um apartamento e você pagar um valor baixo por esse apartamento, por ter uma renda baixa, né? E ficar 30 anos pagando. Só que se vocês observarem quando entram nesses condomínios que foram feitos, muitos deles são condomínios que foram feitos com péssima qualidade. Então, quando a pessoa acabar de pagar esse apartamento, o apartamento vai estar todo esculachado, vamos dizer assim, tá? Então é um tipo de coisa que nunca valeu a pena, pelo menos na minha visão. Se vocês pensam o contrário ou da mesma forma, coloquem aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Então, voltando aqui. Então, muitas pessoas se iludiram com o apartamento dos sonhos, né, pago por 30 anos, a casa mobiliada. Eu lembro muito bem, eu sempre dou esse exemplo aqui para vocês, eu lembro muito bem de uma loja muito famosa aqui do nosso país, que você comprava toda a sua cozinha e parcelava ela a perder de vista, e todo mundo ficou muito empolgado, porque não era uma coisa muito comum aqui no Brasil. Só que isso são migalhas, são coisas ilusórias que essa ideia joga para a sociedade para conseguir pegar a confiança das pessoas. E uma coisa que realmente muda a vida de uma pessoa com baixa renda, enfim, uma pessoa mais pobre ou periférica, como eles gostam de chamar, eles nunca fizeram. Nunca deram uma vida de qualidade, uma educação de qualidade para essas pessoas, como eles sempre promovem, né? Nós colocamos muitos pobres nas universidades, porém, muitas pessoas que estão hoje nas universidades ou passaram por essas universidades, estatisticamente não sabem nem interpretar um texto. Então você vê que é uma jogada de dou com uma mão e tiro com a outra. E eles sempre trabalharam dessa forma, tanto que na União Soviética eles pegaram, né, as pessoas que trabalhavam, ou seja, os trabalhadores, para começarem a revolucionar e ficarem sempre contra
aos donos das fábricas, sendo que o que eles não contam para essas pessoas é que se esses donos de fábricas, de indústrias, de lojas forem embora do país, os mais pobres ficam desempregados. Então é aquele conflito, né, contra o capitalismo. E eu quero passar um vídeo aqui para vocês do Gustavo Petro falando sobre o porquê, né, que eles abraçam a causa dos mais pobres e não gostam de levantar a vida econômica dos mais pobres. Assistam. Volviendo entonces se identifica es con superar la pobreza, es decir, Sí. que los pobres tengan, Sí. y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. Uma das frases que Gustavo Petro fala aí nesse vídeo que vocês acabaram de assistir é o seguinte: quando o pobre deixa de ser pobre, eles viram de direita. Por que ele disse isso? Porque a partir do momento que o pobre não tem mais a necessidade, porque cresceu financeiramente, né? Ele não tem mais a necessidade de se manter nas barras da saia do Estado, ele já não é mais um revolucionário, ele já não é uma pessoa de esquerda, ele já quer ser uma pessoa capitalista, ele começa a sentir o sabor do capitalismo e ele vai querendo mais, ele quer crescer mais, ele quer ser uma pessoa que consegue as coisas por meritocracia. E conseguir as coisas por meritocracia, gostar do capitalismo, nada tem a ver com a esquerda. E é por isso que, se vocês notarem, através da história, através de países que hoje têm um regime revolucionário, um regime comunista, socialista, eles mantêm as pessoas totalmente iguais, que, na verdade, são pessoas igualmente pobres. As únicas pessoas que se tornam da elite são eles mesmos que tomam conta do poder naquele país. Então é necessário manter todas as pessoas na ignorância, na pobreza, na escassez, para se manter a ideia revolucionária. Porque se você já tem uma vida razoavelmente confortável, uma vida que você considera boa, que você quer manter, você já não tem o porquê revolucionar. E para se revolucionar, sempre deve existir uma pauta. E é por isso, vocês podem notar que é bem interessante que toda vez que a esquerda consegue atingir aquela meta, eles dobram a meta para que a revolução continue. Por exemplo, as feministas lutavam muito por igualdade, né? Mulher votar, a mulher poder trabalhar, etc. e tal. E quando isso se tornou realidade na sociedade, elas inventaram uma outra pauta. E a cada dia que passa, elas inventam mais pautas. E aí, conforme essas pautas feministas ou LGBT, ou quais sejam as pautas de esquerda, vão conseguindo chegar na meta deles, eles vão aumentando, dobrando essa meta, e cada dobra de meta, nós conseguimos observar que eles vão chegando num momento de bizarrice. Por exemplo, antes as feministas lutavam por igualdade. Hoje, elas lutam por uma sociedade sem gênero. Então, assim, antes elas lutavam por um gênero, que era o gênero feminino. Hoje, elas já estão lutando pelo não gênero. Ou seja, ninguém nasce homem ou mulher, não existe gênero na nossa sociedade de nascimento, e o gênero é uma construção social. Então, eles começam a criar pautas para manter a revolução e manter as pessoas ali na rédea. Outro exemplo que eu posso dar a vocês. A esquerda aqui no Brasil tinha uma grande pauta de terras, né? Tanto que foi criado o MST, porque, segundo eles, tinha as famílias que queriam legalizar as suas terras, queriam um pedacinho de terra para poder plantar. 16 anos de governo de esquerda no poder não trouxe isso para essas famílias que lutavam por um pedaço de terra. E aí agora o Jair Messias Bolsonaro começou a legalizar, a dar essas terras para essas pessoas que lutaram por mais de 20 anos para obter esse papel. E eles ficaram tão nervosos com essa situação, porque se não existe mais pessoas necessitando desse papel, essa luta acaba.
Então eles ficaram tão nervosos que, se eu não me engano, foi no Paraná. Se eu estiver errada, vocês me perdoem. O pessoal do MST chegou no momento que as famílias iam receber essa legalização e fizeram uma arruaça e impediram dessas famílias receberem a legalização das terras. Então, peraí, se a luta era pela legalização, se a luta era para que essas famílias se tornassem donas das terras e pudessem se tornar pequenos agricultores, porque agora que elas conseguiram, esse grupo que foi criado para dar esse direito, lutam contra esse direito. Então, a esquerda, ela sobrevive de pautas, tá? Ela sobrevive de revolução. Então, para isso, é necessário, por exemplo, manter as pessoas pobres, porque mantendo as pessoas na miséria, na pobreza, na escassez, a esperança de ter uma vida melhor continua, e é através dessa esperança que eles trabalham, mas nunca dão, tá, para essas pessoas essa tão sonhada vida confortável. Então, é aquele negócio, como eu disse para vocês, a esperança é a última que morre, a pessoa vai e a esperança vai junto. É dessa forma que a esquerda trabalha, e Gustavo Petro, que é amiguíssimo do Nine, deixou muito claro que se o pobre melhorar de vida, ele se torna de direita. E é claro, a esquerda some da sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente. Me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo. E fiquem ligados aqui no canal, porque a qualquer momento eu posso estar voltando com um novo conteúdo para vocês.